De Deus nos faz um convite glorioso e gracioso neste capítulo aqui. Você quer ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus? Enquanto isso, você descansa um pouquinho. Eu vou ler aqui porque tem versões das mais diferentes. Eu vi que a versão do Marcelo é uma, a da igreja pode ser outra, a minha é outra, do Weber é outra. Então vamos ler. Eu vou ler aqui o texto. Ah, todos vós que tem sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Aleluia. Deixa a Bíblia aberta, pode sentar. Deixa a Bíblia aberta para a nossa meditação. Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Pai, nosso Senhor, como é bom estar em Tua casa, como é bom fazer o que o Senhor gosta, ver os Teus filhos reunidos, juntos, louvando o Senhor, cantando e exaltando o Teu nome. É isso que estamos fazendo nesta manhã tão agradável aqui na Tua casa. Te louvamos, ó Senhor, porque estamos certos que Tu estás aqui. O Senhor que é o Deus glorioso, Deus eterno, Deus do passado, Deus de Davi, Deus de Isaías, és o nosso Deus presente, e o será para todos sempre.
Como é bom crer nestas verdades extraordinárias. Como é bom saber que o Senhor de fato nos ama tanto. Louvamos-te, ó Senhor, e agradecemos-te por isso. Pai, fale ao nosso coração, por favor. Aquieta-nos diante do Senhor. Aquieta nossa mente, o nosso corpo, nosso pensamento. Ajuda-nos a nos voltar para este capítulo tão belo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos aqui e somente aqui, nesses próximos minutos. Fala conosco, por favor, no nome de Jesus, te oramos. Amém. Meus irmãos, o maio está começando, é um dos mais belos meses do ano, não é? Não porque eu faço aniversário nesse ano, mas porque de fato é o mês da família. Domingo que vem o mês da mamãe e por aí vai. Eu creio que alguma coisa boa está sendo planejado para o próximo domingo, pelo que eu imagino. Não sei de nada, só imagino. Mas hoje nós viemos aqui trazidos pelo Pai, para ouvir o Pai, neste capítulo. Eu gostaria que você observasse alguns detalhes importantes que Ele nos convida de uma forma graciosa, aqui neste capítulo, para a nossa vida com Ele, e uns com os outros também, no mundo difícil que nós estamos vivendo. No meio de tantas dificuldades, tantos problemas, nós encontramos neste capítulo um convite extraordinário. E Ele nos convida para estarmos em sua presença. Nós somos seus filhos. Ele mesmo nos diz isso. Desde o dia que Jesus mudou nossa vida, transformou nosso coração, nós nos tornamos filhos dele. Não é isso, Vanderlei? Isso, meu irmão. Somos filhos do nosso Pai eterno e vivemos eternamente com Ele desde já. O que Ele nos convida aqui? Ele nos convida para estarmos na presença dEle. Inicialmente, Ele nos fala a respeito daquilo que Ele sabe que nós dependemos do nosso dia a dia: água e pão. Jesus está nos convidando. Eu gosto muito deste capítulo, deste convite, ligando com aquele de Mateus 11, 28 a 30, quando Ele diz exatamente essas palavras: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Ele, assim como Ele está dizendo aqui também através de Isaías. Gosto muito também da parábola do filho pródigo, porque vai falar em dinheiro gasto a qualquer jeito, e Ele fala aqui exatamente isso. Possivelmente Jesus também está se lembrando, ao nos convidar a ir a Ele, ao contar a parábola do filho pródigo, está se lembrando deste capítulo aqui, para a nossa vida com Ele, andar com Ele. E Ele fala de comida e de bebida, e no verso 3 Ele fala de uma aliança eterna, observe bem, de coisas da nossa vida ao lado dEle. E Ele está nos convidando, queridos, a fazer isso. Eu não sei como estão vocês, como está a sua vida. Está com fome, está com sede de Cristo? Vivendo num mundo difícil, sem água, água viva, como Ele levanta no meio da festa e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o convite que Ele está fazendo a todos nós e que Ele sempre nos fala. E no João capítulo 6 Ele fala a respeito do pão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isaías está falando a respeito de tudo isso, dessas verdades, que Jesus é quem nos alimenta. É Jesus o pão, a água que nos mata a sede, essas necessidades básicas do nosso corpo e, por que não dizer, da nossa alma, da nossa vida.
Vivemos nesse mundo que desconhece essas verdades. A maioria das pessoas estão sedentas e não sabe de quê. Estão famintas e também não sabe como se alimentar. E aqui está a palavra de Deus, o próprio Deus, dizendo que Ele faz isso para nós, que Ele existe para nos dar isso. Alimentos básicos, vida básica. E essa aliança que Ele fala no verso 3, é porque Ele é o Deus da aliança. O nosso Deus fez alianças, fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, e veio fazendo alianças. Fez aliança na pessoa do seu Filho. Através do Novo Testamento nós encontramos, o nosso Deus é um Deus de aliança. O livro de Hebreus fala a respeito disso, e nós que temos vivido e convivido com Ele, sabemos disso. Aliança, queridos, é um sinal visível da graça invisível, e esse capítulo está falando dessa graça invisível e ao mesmo tempo visível, palpável, da presença dEle no nosso cotidiano. Eu gosto muito desse momento quando Ele diz no verso 6, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Observe bem esta palavra enquanto. Por que enquanto? Porque pode chegar o dia, o momento que não vai dar mais, que não mais será possível para aqueles que desconhecem, que não fazem parte ainda dessa aliança. Ou muitas vezes o tempo passa tão rapidamente e nós perdemos o controle dele, e distanciamos dele, e sentimos falta dele. E é por isso que ele continua nos falando que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Observe que ele está convidando aqueles que não fazem parte dessa aliança com ele ainda, e também aqueles que são seus filhos, que estão longe dele, que estão vivendo mal, que estão vivendo separados dele, que estão famintos e não sabem que aqui é a fonte da vida, que mata a sede, que mata a fome. Aqueles que são filhos dele, mas que estão vivendo alheios à vontade dele, que não tem tempo para ele, que não tem tempo para vir à casa de Deus, que não tem tempo para adorar, para cultuar, e nem está se importando muito com isso, porque as preocupações da vida, o dia a dia, o corre-corre, não dá tempo para ler a Bíblia, não dá tempo para buscar o Senhor, não tem tempo com a família, não tem tempo, não, é dinheiro, 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 e é isso que ele vai falar aqui, e que ele está dizendo aqui. Por que gastais, ou porque vocês estão gastando, ou porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Percebem? Por que muitos irmãos nossos estão vivendo uma vida medíocre, de uma forma espiritual falando, uma vida cristã falando, medíocre, vida medíocre, não desfruta da abundância da graça de Deus, do poder do Espírito Santo no seu coração. Quantos e quantos irmãos nossos que a gente pergunta como é que está? Ah, mais ou menos, mais ou menos. O Senhor está dizendo: deixe-o, abandone, converta-se, volte-se. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. É isso que Ele diz aí no versículo 7. O nosso Deus é rico, rico, pronto, abundantemente pronto para nos perdoar, para nos acolher. Conta-se que o pai do filho pródigo todo dia ia para
debaixo da mangueira que ficava na frente da casa, esperando o filho, que ele sabia que um dia ia voltar. Ele não sabia como o filho estava vivendo, mas ele sabia que o filho não estava bem. Coração de pai. E um dia o filho voltou. O filho voltou. Volte, converta-se, abandone o mau caminho. Palavras do verso 6, do verso 7 aqui. Será que somos também filhos pródigos? Aqui e acolá, isso acontece contigo também, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes, não? Quantas vezes precisamos ouvir esse chamado do Senhor? Você faz parte da minha aliança. Você é meu filho. Jamais te deixarei. Nunca te abandonarei. Nunca. E ele diz mais, a partir do verso 8, ele diz coisas maravilhosas. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, nós só pensamos até ali naquela parede. Nossos pensamentos, nossos caminhos, nossos ideais, nossos planos são limitados. São até 80 anos, 100 anos, né? 100 anos. Mas ele não. Os caminhos do Senhor são bem mais altos. Os caminhos do Senhor são eternos, queridos. Não tem fim. Ele nos chama a viver com Ele abundantemente o tempo todo, de uma forma transbordante, pelo poder do seu Espírito, na graça e na presença dEle. Quer seja dirigindo, quer seja trabalhando, quer seja em casa, quer seja na rua, quer seja em viagem, onde for, Ele diz: vamos juntos, vamos caminhar juntos pela estrada da vida. Já faz alguns anos que eu tenho lido um livro que gostaria que vocês lessem, se ainda não está lendo também. É A Caminho de Casa. Billy Graham, que escreveu esse livro já no finalzinho da vida dele. Alguém conhece esse livro? Muito bom. Vê se você encontra. Ele é muito bom. Parecido até com O Peregrino. A história fala exatamente isso. A história do peregrino. Conhece o hino, né? Peregrinando por sobre os montes. É a nossa história. Desde quando saímos de casa, desde quando começamos a andar, desde quando andamos, desde criança, começamos a viver, e a vida vai, e vai, anos 80, anos 90, 2000, 2010, 2020, já chegou, e assim a vida vai passando, e os anos vão passando, e o reverendo Weber vem e vai, e o reverendo Pedro vem e fica. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus, né, meu irmão? É isso que o salmista, que o profeta está dizendo aqui. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos estão muito além dos caminhos de vocês. Os seus planos são apenas em torno do aqui e do agora. Os meus não. Permita-me, ajuda-me, deixe-me, abra mão dos seus pensamentos para que eu possa conduzir você. É o que ele diz em Mateus 11. Assuma o meu jugo, venha caminhar ao meu lado,
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos juntos nessa caminhada em direção ao céu. Oh, meus irmãos, o convite do nosso Pai não tem fim. E Ele diz no verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará. Olha que palavra! E prosperará naquilo para que a designei. O nosso Deus é soberano, é Ele que designa, é Ele que manda, é Ele que determina, é Ele que diz: é por aqui, é aqui os meus caminhos. Você que tem que se adaptar a mim. Vamos juntos, aprenda comigo, disse Jesus. Vamos juntos, mas eu é que determino. Nós vamos juntos, mas eu é que mando. O profeta Miqueias diz assim: o Senhor manda o quê? Praticai a justiça, amai a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. O profeta diz que ele pede, mas eu não entendo que ele pede, eu entendo que ele manda mesmo, porque ele é soberano, ele é Senhor. Ao mesmo tempo que ele é Pai e ama, ele é Deus, Deus que nos criou, Deus que deu a sua vida por nós, Deus que está presente em nós, Deus que coordena o nosso dia a dia, é Ele. E é por isso que a palavra dele está dizendo assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Observe como termina o capítulo. Se você tem a tradução minha, leia comigo, verso 12. Vocês sairão com alegria. Quer ler comigo? Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Ele fala no verso 12 de alegria, de paz, de cânticos. Acabamos de cantar esse cântico agora que fala exatamente sobre isso. Quando nós aceitamos o convite do nosso Senhor, do nosso Pai, e de fato nos humilhamos, e começamos e andamos e continuamos andando com Ele, o resultado é exatamente esse aqui. Acontece exatamente isso. Alegria, queridos. Lembra do Vicente lá de Patrocínio? Ele sempre dizia: você está alegre, meu irmão? Você está alegre? Eu não sei quem conheceu o Vicente aqui, mas essa era a tônica do Vicente. Pastor muito querido, cantava muito bem. Você está alegre? Alegria, a tônica da carta de Paulo aos Filipenses em meio às tribulações. E ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alegria está no coração de quem tem Jesus, deixando as coisas ruins, maus, pecaminosas, tristes para trás. Avanço para os que diante de mim estão. Problemas, lutas, dificuldades, dores, lágrimas, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses é a carta da alegria,
É a carta da convivência real com o Pai, que nos ama tanto. Alegria, paz no coração. O nosso Deus é um Deus de paz. Isto é o resultado de quem aceita o convite, quem convive com Ele e anda com Ele. Cânticos, cantar. Bem-vinda. A gente fazia tantas visitas e ela cantava. Não sei se ainda canta. Se não canta, precisa aprender aqui com o pastor Fabrício, voltar a cantar. Esqueceu como é que canta, bem-vinda? Não, joia, ótimo. Cantar faz parte da vida do verdadeiro Filho de Deus. Eu gosto de cantar, sabe que lugar? É quando eu pego a bucha e o sabão para lavar as vasilhas. Qual marido que não lava a vasilha aqui, especialmente no domingo? É hora de cantar. Porque se ficar resmungando, essa panela está muito suja, cheia de gordura, não vai ficar boa a panela. Dete, tem que cantar quando lava a panela. Tá certo? É assim mesmo, exatamente. Nós precisamos aprender a cantar. Cantar. Cadê o Carlúcio? Carlúcio canta já há 60 anos que eu conheço o Carlúcio cantando. Que coisa maravilhosa. E é tão interessante que ele termina o capítulo falando sobre o espinheiro, falando sobre o cipreste. Cipreste não tem espinho. Muita gente tem cipreste aqui nas suas casas. Pode observar que não tem espinho. O homem sem Deus, longe de Deus, o filho longe da casa do Pai, começa a criar espinhos. É verdade, o apóstolo Paulo sofreu muito com espinho, né? Mas foi um espinho especial. Às vezes nós temos esses espinhos especiais. Muitas vezes a gente precisa de ter espinhos, porque os espinhos não deixam a gente fugir muito da presença do Pai. E a sua graça nos basta. O versículo último também fala da sarça e da murta. A sarça é um arbusto que não tem folha, que não tem sombra. A murta sim, tem folha, tem sombra. E é isso que o profeta está nos falando aqui, que Deus está nos chamando aqui para viver com Ele. Ele coloca o cipreste no lugar do espinho. Quantas vezes sofremos dores, angústias, sofrimentos, porque estamos longe da casa do Pai. Ele quer trocar os espinhos, o espinheiro, pelo cipreste, a sarça, pela murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno, que nunca, nunca, nunca se apagará. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quero convidá-lo a observar este capítulo em sua casa. Leia com calma, com reflexão, observando calmamente o que o profeta Isaías está dizendo aqui. Os pensamentos, os planos, os propósitos de Deus são eternos, meus irmãos. E enquanto os nossos são temporários, são findos ou termináveis, os deles são para todo sempre. O segredo para desfrutarmos dos pensamentos, dos propósitos, dos planos de Deus está na confiança real, total nele. E é isso que Ele espera que nós façamos. Os resultados são palpáveis: paz, alegria, louvores a Ele em todo momento, em toda situação. Eu não sei quantos de vocês gostam de viajar sozinhos. É ruim, não é muito bom viajar sozinho não, mas quando eu viajo sozinho, que estou viajando quase toda semana, vou e venho,
A melhor coisa que tem é botar o Josué Rodrigues lá, hinos, lá no Spotify, e cantar junto. Eu estou dizendo de José Rodrigues porque de boas palavras transborda o meu coração. Coisas assim, eu já não canto mais. Muitos cânticos que tem hoje eu já não conheço, não sei o que aconteceu. O fato é que cantar sozinho faz muito bem. E cantar na igreja faz muito melhor. Que nós possamos cantar em casa, no carro, na casa do Senhor, louvar a Ele, bendizer a Ele em todos os momentos da nossa vida, porque Ele nos ama tanto. Amém, queridos? Amém mesmo? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria que o pastor Pedro viesse aqui, fizesse uma oração. Senhor, nós louvamos ao Senhor nessa manhã por essa palavra, Deus, que o Teu Santo Espírito trouxe ao nosso coração através do Teu servo, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós temos o Senhor ao nosso lado na caminhada, e nos ajude, Deus, a nos submetermos ao Teu caminho eterno, Pai, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, Deus, por tudo que foi falado, e pedimos que o Senhor aplique isso aos nossos corações, no nosso viver diário, Pai. Louvamos ao Senhor também pela vida do reverendo Dalzir. Muito obrigado, Deus, por tudo que ele representa na história desta igreja. Oh Deus, louvado seja o Senhor, porque depois de tantos anos ele ainda é tão querido aqui, e isso é fruto da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida da nossa igreja. Louvamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba uma bênção. Que a graça de Jesus Cristo, meus irmãos, nosso Salvador, que o amor eterno do nosso Pai Celestial, que o poder, a glória, o consolo, a força do Espírito Santo seja derramado sobre sua vida, seu lar, hoje e para todo sempre. Aleluia. Mãe, bom dia, igreja. Como é que é? Mas você que tinha que vir falar aqui de óculos escuros, está tão chique, Rev. Não está chique o pastor Evo falando de óculos escuros aqui na frente? Meus irmãos, bom dia, que benção ter o Dalzir aqui. Como ele disse, eu tive o privilégio de conhecer o Dalzir, não foi aqui na vila, foi nessas andanças aí, né? Que a gente